Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre temas ligados à aviação. Como havia dito no vídeo anterior sobre a tomada de decisão aeronáutica, hoje eu vou falar sobre uma situação real que aconteceu comigo enquanto estudante piloto, que por não ter seguido o ADM da melhor forma, da melhor maneira, acabei por passar por um incidente que, graças a Deus, teve um bom final. Com este exemplo, irei demonstrar que se tivesse usado o ADM corretamente, com certeza o incidente não teria acontecido. Irei mostrar também que a falta de experiência e o fator humano tiveram um papel enorme neste acontecimento, ok? Então vamos lá começar? Ground at Air Canada 063, just have a Coyote there just past it, by the cargo jet airplane here. By 61, thank you, A minha primeira navegação a solo foi no dia 2 de dezembro de 2012. Era um domingo e tinha o plano de voo para Caldas da Rainha. Era um percurso bem conhecido, pois já o havia feito inúmeras vezes com os meus instrutores antes de ser largada para fazer a navegação a solo. Normalmente aos domingos não havia instrutores séniores na escola, que eram os que eu conhecia e tinha mais confiança em falar, pois era com eles que eu voava e a maioria dos meus colegas também. Na noite anterior eu mal havia dormido de tanta ansiedade, tanto que no dia a seguir, ou no dia de voo, cheguei bem mais cedo do que a hora normal, pois não sentia em mim aquela confiança de que seria capaz. E tudo o que eu queria era falar com os meus instrutores antes do voo para me acalmar, pois eu sabia que tinha pela frente uma enorme responsabilidade. Bom, para começar este filme, que é isso que eu chamo, quando faço o start da aeronave, a mesma tinha pouca bateria e tive de chamar um mecânico para trocá-la. Mas claro, dentro de mim começou a crescer o medo e comecei a ouvir aquela vozinha maléfica dizer: isto não está a começar bem. E comecei a entrar em stress. Entretanto, lá consegui fazer o start por volta das 9h30 e descolei. O percurso para as Caldas da Rainha passa pelo Cabo da Roca pouco tempo após a descolagem. E sendo uma aeronave pequena, tínhamos de a contornar, sobrevoando a água por alguns minutos. Bom, para quem não conhece, o Cabo da Roca é o ponto mais ocidental de Portugal e situa-se na Serra de Sintra. A Serra de Sintra, por sua vez, tem sempre um microclima. Ou seja, por mais que a meteorologia esteja boa, que a gente olhe para o METAR e veja que a meteorologia está boa, nunca se sabe se ao contorná-la iremos ter turbulência, ventos fortes, nevoeiro, nuvens baixas ou até um dia carroca, ou calmo e sereno. Para minha não muita sorte, estava bastante turbulento e isto aumentou ainda mais o meu stress. Mas lá continuei, pois eu sabia que tinha de fazer, não é? Era uma fase do meu treinamento que eu tinha de completar. Como nunca havia voado também ao domingo, não sabia que a Torre de Sintra não funcionava todos os domingos. E, para acrescentar mais um bocado, naquele domingo não estava a funcionar. Como era hábito nas navegações que eu já havia feito antes desta navegação, após estarmos a meio do contorno do Cabo da Roca, perdíamos o contacto com Cascais, isso porque a comunicação na aviação ser feita via VHF, ou seja, Very High Frequency, que irei abordar num outro dia, mas resumidamente as comunicações via VHF permitem um contacto de fonia de forma rápida e clara, mas no entanto os sinais de rádio nesta faixa se propagam em linha reta e são limitados pela curvatura da Terra e por obstáculos que estejam no seu caminho, como colinas e montanhas, como foi o meu caso. Bom, continuando. Tinha de contactar a Torre de Sintra e foi o que eu fiz. Mas neste dia chamei e ninguém respondeu. Tentei voltar a contactar Cascais, mas também já ninguém me ouvia e nem eu os conseguia ouvir. E aquela vozinha maléfica começou a tomar conta da minha cabeça, mas também não me dei por vencida e consegui contactar Lisboa Militar, que mal entrei na frequência já estava a chamar por mim, pois eu já estava alguns minutos sem comunicar, não é? E então, claro, tive de me explicar. Pronto, aí senti-me ligeiramente melhor, mas entretanto havia muita turbulência durante o percurso. O UX 300, para quem não conhece, é uma aeronave pequena, que mexe só com um sopro, como eu costumava dizer. Então, sozinha, pela primeira vez em navegação e com turbulência, vocês já devem imaginar como é que eu me estava a sentir, não é? Mas lá continuei o voo. Ao chegar a Torres Vedras, apercebi-me que o meu estado psicológico já não estava nas melhores condições para continuar
visto que a turbulência não me estava a deixar nada confortável. Então comuniquei à Lisboa Militar que iria regressar para Cascais. Quanto mais próximo eu ficava de Cascais, mais a minha ansiedade de aterrar e sair daquele filme de terror e ir para casa me inundava a cabeça. Para piorar, ao passar novamente pela Serra de Sintra, contornando o Cabo da Roca, a meteorologia estava ainda pior. O vento havia mudado e a turbulência era enorme e havia nuvens baixas. E aí tudo desmoronou e começou um erro mais grave atrás do outro. Bom, como piloto estudante, eu poderia ter pedido prioridade para aterrar devido à mudança da meteorologia e também por ser a primeira navegação a solo. Mas não fiz, pois, como disse, eu sabia que era uma parte do meu treinamento que eu tinha de completar. Como diz a lei de Murphy, se alguma coisa puder correr mal, ela irá correr mal, ok? Então, para fechar o ciclo da má sorte, até o circuito que era feito pela direita em todas as navegações que eu havia feito para norte, isso porque a direção do vento predominante em Cascais assim permitia, naquele domingo, apesar da direção do vento permitir, quando recebi as instruções para entrar no circuito, a controladora de tráfego aéreo, ou Air Traffic Controller, deu-me instruções para fazer o circuito pela esquerda, pois havia um helicóptero da escola de escolar, mas eu já estava em piloto automático. O meu cérebro já assumiu que era mais do mesmo, imaginem. Então, ao invés do meu cérebro processar a informação que me foi passada, eu fiz o acknowledge de forma correta, mas o meu cérebro não processou a mensagem como me foi passada, devido à pressão em que eu já estava naquele momento, não é? A sorte disto tudo é que a entrada e saída das aeronaves, como sempre, tem uma separação de segurança de 500 pés em voo VFR. Então, enquanto eu sobrevoava o vento cruzado a 1500 pés, próximo da cabeceira da pista, descolava o outro helicóptero que subia para os 1000 pés. Bom, eu não quero nem imaginar o frio na barriga daquela controladora de tráfego aéreo. Aliás, vocês não têm ideia de como é que eu me senti quando apercebi-me do erro que tinha cometido e vi aquele helicóptero a passar 500 pés abaixo de mim. Claro, levei um raspanete e bem merecido pela ATC e pedi-lhe desculpas no ar e depois pessoalmente em terra, pois eu sabia que tinha feito algo muito grave. Entretanto, ainda não havia terminado o meu martírio. Como estava em aproximação um voo particular em IFR, pediram para fazer a espera sobrevoando a praia de Cascais. E mais uma vez eu deveria ter dito o que se passava e não fiz. Olha, a sobrevoar a praia de Cascais, a turbulência era cada vez maior, era muita turbulência, a aeronave mexia e eu fazia a volta quase 3 graus, a usar 3 graus, aquilo era horrível, eu sentia-me mesmo muito mal e eu já só queria aterrar. Mas como tudo que é mau tem um fim, finalmente a aeronave privada aterrou e em seguida finalmente aterrei eu por volta das 11h40. Olha, eu nem sei se quero descrever a sensação que eu tive ao fazer o shutdown daquela aeronave. Só posso dizer que houve momentos durante o voo que eu pensei realmente que aquilo iria correr muito mal. É uma sensação que eu não desejo a ninguém, principalmente a um piloto estudante. Bom, esta foi a história que eu usei para falar ou dar um exemplo do ADM e agora vamos analisar essa história e os erros que vimos aqui com base no que abordei no vídeo anterior sobre a aeronáutica, sobre a tomada de decisão aeronáutica, ok? Bom, como também já vimos, a tomada de decisão aeronáutica, ou ADM, é a tomada de decisão em um ambiente único, que neste caso é a aviação. É uma sistemática abordagem do processo mental usado por pilotos ou tripulação para consistentemente determinarem o melhor curso de ação em resposta a um determinado conjunto de circunstâncias. É o que os pilotos pretendem fazer
com base nas informações mais recentes que eles têm. A importância de aprenderem e compreenderem eficazmente as habilidades ou skills do ADM não podem nunca ser superestimadas, ok? Enquanto o progresso é continuamente sendo feito no avanço do treinamento de pilotos, métodos, equipamentos, sistemas de aeronaves e serviços, ainda ocorrem acidentes, pois apesar de todas estas mudanças em tecnologia para melhorar a segurança do voo, há um fator que permanece o mesmo, o fator humano, que leva a erros, pois somos imperfeitos por natureza, ok? Já vimos também que é estimado que aproximadamente entre 75% a 80% de todos os acidentes na aviação são relacionados a fatores humanos. E a grande maioria desses acidentes ocorrem durante o pouso e descolagem. Bom, algumas das principais causas dos acidentes imputadas aos pilotos são a perda do controle direcional, fraco julgamento, não manter a velocidade, mau planeamento de decisões prévias do voo, incumprimento das clearances e muito mais, ok? Como vimos no vídeo anterior, existe muita pressão externa no processo de tomada de decisão humana. As pressões externas são uma das mais significativas tentações que existem na aviação geral. Okay? As pressões externas são influências externas ao voo que criam uma sensação de pressão para que completemos este mesmo voo. Como por exemplo, se tivermos alguém à espera no aeroporto pela nossa chegada, uma reunião, por exemplo, importante que a gente tenha após o voo, a pressão da própria companhia em terminarmos aquele voo, o desejo de demonstrar qualificações de piloto, o desejo de impressionar alguém, não é? De demonstrar eu sou capaz, que acho que é uma das palavras mais perigosas, uma das frases mais perigosas da aviação, o desejo de satisfazer um objetivo pessoal específico, o Get Home Eaters, Get There Eaters e Let's Go Eaters, que também iremos abordar numa outra oportunidade, a orientação geral de conclusão de metas do piloto, a pressão emocional associada ao reconhecimento que as nossas habilidades e experiências podem ser inferiores àquilo que nós gostaríamos que fosse, ou que o piloto gostaria que fosse, e o orgulho também pode ser um poderoso fator externo, ok? Bom, a história que contei, como vocês viram, começou com uma porcentagem pequena de erros que se foram agravando ao longo do voo. Observando cada erro que citei, podemos ver que o erro número 1, 3 e 4 derivaram mais de pressões externas, sendo que o 2 derivou-se ao stress, neste caso o estressor cognitivo, que por sua vez afetou a consciência situacional, e terminamos com o erro número 5, que é a confirmação das expectativas, ou seja, confirmation bias, que foi a penúltima peça de encaixe do queijo suíço. A última barreira que cortou o encaixe das peças do queijo suíço foi o cumprimento das altitudes e a gestão da controladora de tráfego aéreo, quebrando então a cadeia do possível acidente, ok? Bom, por hoje fico por aqui. Infelizmente não dá para neste vídeo abordarmos cada erro ao pormenor. Como já havia dito também, existem temas, ou vão existir temas que por serem um bocado extensos, mesmo abreviando, é necessário que se divida por partes, e este é um dos casos. Então no próximo vídeo irei dar continuidade falando ao pormenor sobre estes erros que fomos aqui identificando ao longo dessa história. E como vocês podem fazer para evitar passarem por este tipo de situações, ok? Bom, vocês já sabem, se gostaram do tema de hoje, não se esqueçam de colocarem o like, partilharem e principalmente deixarem as vossas opiniões e críticas nos comentários ou por mensagens, porque é muito importante para mim saber se vocês têm gostado da informação que eu aqui estou a deixar. Ok? Como sempre, eu desejo que vocês fiquem bem, que se protejam e que usem a máscara. Um beijinho e muito obrigada por assistirem.